Pessoal, olha só, eu queria comentar com vocês algumas situações que eu venho percebendo nos textos elaborados, nas redações que vocês vêm enviando. Essa repetição, né, essa estratégia utilizada com uma certa regularidade, uma certa frequência, isso me chamou a atenção e eu queria trocar uma ideia rápida com vocês sobre isso. Vamos ler as três situações. São três recortes de textos sobre temas variados, mas há algo em comum nesses recortes. No primeiro, o candidato escreveu o seguinte: é necessário que as mulheres denunciem seus parceiros agressivos para reduzir a subnotificação de casos. O texto tem como tema a questão do feminicídio, da violência contra a mulher. No segundo, o tema é violência nas escolas. E o candidato escreveu: é importante uma melhor qualificação dos professores para que eles saibam lidar com casos de violência nas salas de aula. E o terceiro fala sobre as condições de trabalho análogas à escravidão. O trabalhador precisa buscar o conhecimento dos seus direitos para evitar ser submetido a condições degradantes. Esses três trechos comunicam uma situação que dificilmente convence os avaliadores da banca em relação à argumentação, à opção, à estratégia argumentativa, porque eles colocam mais peso nos ombros das vítimas. Não é uma estratégia muito adequada. Não é o caso de dizer assim, a pessoa que escreveu isso, né, as pessoas que escreveram esses trechos, escreveram algo errado. Não, não escreveram algo errado. Escreveram algo falso. Não, não escreveram nada falso. Não é absurdo, não é errado, não é falso, não é demonstração de burrice, não é nada disso. Nós estamos discutindo aqui, nós estamos discutindo estratégias argumentativas. Quando a gente faz esse tipo de apelo ou indica esse tipo de caminho, a gente joga nos ombros das vítimas do problema mais peso. Se a mulher sofre com a violência, ela é a vítima, com a violência doméstica, com a misoginia, com o machismo estrutural. Não convém pegar a vítima do problema discutido e cobrar dela alguma coisa, alguma responsabilidade, alguma ação. Algum problema se a mulher denunciar e diminuir a subnotificação, reduzir, né, a subnotificação dos casos? Não, seria ótimo. Mas não convém fazer esse apelo ou não convém usar isso como estratégia argumentativa, porque a gente tira de cena, a analogia é essa, a gente tira de cena a raiz do problema, vamos colocar em termos mais grosseiros, né, o vilão, é aquela cena em que o diretor opta por esconder o criminoso, né? Ele não revela o criminoso. No caso da redação, se a gente está discutindo um problema, convém jogar um canhão de luz em cima do, com muitas aspas aí, do criminoso, né? Daquele que pratica o ato criminoso ou daquele que provoca o problema discutido. Então, não é interessante fazer isso com as mulheres num tema sobre violência doméstica. Professor, melhor qualificação do professor para ele lidar com os casos de violência em sala de aula. Se a ideia é evitar que haja situações de violência, não é o melhor apelo. Ah, Alexandre, mas aí é muito utopia a gente achar que não vai haver violência nas escolas. Seria interessante que o professor se qualificasse para resolver, né? Ele vai ser agora, além de professor, ele vai ser o quê? Um mediador de violência. Não devemos colocar em cima dos ombros dos professores mais uma responsabilidade. O professor já está, agora vai ficar meio corporativista, né, o discurso, mas é sério, né, a dica é séria. O professor já é extremamente sobrecarregado, né, já é extremamente menosprezado, maltratado, então tem um problema, o professor é vítima desse problema, tanto quanto os alunos que funcionam como alvo da violência. E aí o sujeito está lá escrevendo sobre o tema e o professor precisa ser qualificado, precisa se qualificar mais, não é a melhor estratégia. E o trabalhador que está ali sendo submetido a condições análogas à escravidão, galera, o sujeito já está numa situação bem degradante, né? Exigir que ele busque conhecimentos sobre os direitos trabalhistas, aí a gente tira de cena quem explora o trabalhador, né? A pessoa cruel que com um ato extremamente desumano, submete alguém a condições degradantes de trabalho, explora a força de trabalho do outro em algo similar à escravidão, é algo absurdo. A gente tira o foco de quem provoca a situação e desvia o foco para quem é vítima, para quem sofre já a opressão, o problema. Vamos evitar isso. Dificilmente essas estratégias convencem
os avaliadores do texto. É isso, galera. Até a próxima.